Viremos também aqui grandes instituições, né, então, de excelência que fazem a pesquisa, a translação desse conhecimento, os agentes reguladores, né, temos a Anvisa, temos a participação da Conitec. Eu não me apresentei, eu sou a Fotini, eu sou pesquisadora científica, mas eu estou como coordenadora geral de dispositivos médicos do Departamento do Complexo Econômico Industrial, da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde. Nessa primeira etapa, né, nesse primeiro bloco aqui do período da tarde, a gente vai ouvir, conhecer como grandes pesquisadores, né, têm aí fazendo os seus desafios para translacionar esse conhecimento em produto, né, e levar o acesso. E para isso também a gente vai ouvir também a Anvisa, que é um grande promotor da inovação, ela que promove, que tem um ambiente favorável a essa inovação e estimula a inovação. Começaremos com você, Dr. João Batista, vai trazer suas experiências. Pessoal, boa tarde. Quero agradecer muito o pessoal aqui pelo convite, né? A Anvisa tem colocado muito importante essa participação com o setor, ainda mais nessa discussão aqui, que é uma discussão interessante sobre o diagnóstico, e a gente estava de férias, mas vamos interromper para a gente poder estar discutindo com vocês aqui. Eu tenho uma apresentação, mas é para a gente se orientar. Está aqui, né? Tá bom. Pode passar, será? Isso. Só para a gente orientar aqui mesmo, eu acho que a grande questão é tentar fazer uma ponte com uma das bases fundamentais, que é o diagnóstico, né? A gente fala de terapia avançada, vocês vão ver que grande parte dessa terapia é terapia gênica, e aí só tem sentido se a gente tiver um diagnóstico rápido, né, que todos tenham acesso, para a gente poder ter também que seja promissor essa terapia. Não tem conflito de interesse, tá? As informações, mesmo nome de produtos, qualquer outra coisa nesse sentido, todas as informações que estão aqui são de domínio público no portal da Anvisa. Então, eu vou falar da Anvisa aqui, rapidamente, só para a gente introduzir. É uma agência reguladora que tem uma infinidade de produtos e serviços que ela regula, né? E terapias avançadas, os próprios dispositivos aqui com os reagentes, né, os kits. Então, acho que a gente falou muito sobre isso. E em terapia avançada, a gente vai falar muito... Hoje tem um pouco mais de maturidade, né? Quando começamos essa discussão, isso 2012, mais ou menos, existia uma dificuldade para saber o que produto seria isso, né? Então, isso já foi superado do ponto de vista de enquadramento. Mas ainda surgem questões muito interessantes. Por quê? Porque essa tecnologia aqui, que está por trás das terapias avançadas, né? As tecnologias de alteração genética, as tecnologias de produção celular e engenharia de tecidos, elas estão permeando praticamente muitos desses produtos. Hoje já temos cosméticos que utilizam esse tipo de tecnologia, né? Temos dispositivos médicos que utilizam... Recentemente, agora, nós recebemos uma discussão de uma empresa que está trabalhando com um meio de cultura baseado no IPS, né? Para cultivar óvulo. É como se fosse um úterozinho ali antes da implantação, né, na reprodução humana. Então, mudou, né? Então, a tecnologia da terapia avançada, que é a tecnologia básica aí das alterações genéticas e cultivo celular, elas já estão permeando outras áreas. Então, eu vou falar, o nosso foco aqui vai ser no produto de terapia avançada como medicamento, como aquele produto que vai ser utilizado na terapêutica, né? Aí eu trouxe aqui para a gente responder um pouco as perguntas, orientar um pouco as discussões, esses desafios, né, da translação. Nós vamos ter aqui muitos exemplos na vida real aqui no Brasil, como é que as universidades, a gente temos casos aqui já de produtos sendo investigados no país, então eles vão poder ter uma certa mais competência para falar sobre a vida real, a vida prática. Mas eu trouxe algumas perguntas, e como é que a Anvisa, o regulador, pode levar isso para a Conitec, para a CEMED, que regula preço, e outros atores regulatórios, o próprio Ministério que regula a ética nas pesquisas, como é que a gente, como regulador, pode facilitar, que eu acho a palavra importante, facilitar que essa inovação, obviamente nós vamos trazer o nosso jargão, né? Essa inovação tem que ser rápida para o paciente, mas ela tem que ser segura, eficaz e de qualidade. E acrescentar o acesso aqui equitativo, porque nós também fazemos parte do Sistema Único de Saúde. Então, a ideia é essa, né? Utilizar a inteligência regulatória e a construção de pontes
entre inovação, regulação e acesso. Então, existe um movimento regulatório no mundo, não só no Brasil, mas um movimento de integrar essas instituições. Na Europa, por exemplo, tem um movimento muito interessante que tem trabalhado com a agência reguladora, que é a EMA, né, a Agência Europeia de Medicamentos, com o NICE, por exemplo, que é o pessoal da Conitec, lá deles, né, da Inglaterra, ou de outros atores. Então, é o movimento que a Anvisa tem tentado fazer também junto com a Conitec, dessas discussões de desenvolvimento, lá nas fases clínicas, né, iniciais. Por que não a Conitec participar das discussões e outros atores, CEMED, que trabalha também com a questão do preço, participar dessas discussões? Porque a gente vai poder construir pesquisas que possam responder não só os anseios de uma agência reguladora básica, né, de vigilância sanitária, como é a Anvisa, mas possa responder também questões de custo-efetividade à frente, né? Eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso à frente. Então, a ideia é que a gente possa ter frameworks ágeis, né, regulações que sejam ágeis. A palavra mais interessante que eu ouço muita gente falar tem que ser flexível. A palavra flexível não é muito legal, dá impressão, pelo menos na língua portuguesa, né? Mas as regulações sejam ágeis, que elas precisam responder adaptadas e eficientes para avaliar benefícios e riscos. É de onde eu falo, tá? Quando a Anvisa ela faz a regulação primária, que a gente chama, é aquela regulação que vai dizer se aquele produto ou serviço ele tem um benefício-risco favorável. Tá? Depois, por exemplo, a pessoa da Conitec vai falar, o Ministério da Saúde faz outras avaliações regulatórias, por exemplo, para incorporar, né, no SUS. Então, ele faz uma avaliação de custo-benefício. Tá? E o fortalecimento e aprimoramento das avaliações de efetividade e segurança de longo prazo. Nós vamos ver que esses produtos inovadores, isso se aplica à terapia avançada, porque eu estou falando aqui de onde eu falo é melhor, mas se aplica a qualquer tipo de tecnologia inovadora. Para o regulador fazer uma avaliação de benefício e risco, ele vai ter que... Essa balança não é tão clara, né? Quando eu tenho um benefício muito alto e o risco lá muito baixo, eu tenho estudado, eu tenho N de estudo, um N populacional, eu tenho... aquele produto já foi muito experimentado numa população, talvez eu consiga ver facilmente o benefício e o risco. Mas quando eu estou falando de uma doença rara, ultra rara, de uma tecnologia inovadora, que às vezes foi desenvolvida há 3, 4 anos atrás, o meu N de estudo ele é pequeno. O que isso significa? Significa que a minha avaliação de benefício e risco pode ser uma avaliação que precisa ser experimentada a longo prazo. Aí eu fico no dilema, eu aprovo esse produto ou espero um N? Né? Eu espero mais robustez nos dados. Então, essa é a dinâmica. E aí nós vamos discutir um pouquinho isso, para ver como a gente pode trabalhar nisso, garantindo essa segurança, eficácia e de qualidade. Eu acho que esse é o grande desafio de qualquer agência no mundo, mesmo agências mais experimentadas, como a europeia, a japonesa e o FDA, né, dos Estados Unidos, que a gente se baseia muito e discute muito com eles, mesmo eles, essas discussões não são simples, e esse é o grande desafio que a gente vai falar um pouco agora. Aqui, só para conceituar, todo mundo, né, esse fórum aqui é um fórum que as pessoas já sabem, né, esses produtos têm sido desenvolvidos e têm sido enquadrados nas regulamentações do mundo inteiro como medicamentos. Então, eles entram na rota regulatória de medicamentos. Né? Hoje, o Brasil tem até lei que define isso. E aí a gente tem hoje, podemos dizer hoje, 4 grandes grupos desse tipo de produto, que a gente considera a terapia avançada. Tá? Terapia celular avançada, a terapia gênica ex vivo e a terapia gênica in vivo. Ex vivo, por exemplo, as células CAR-T, elas entram na terapia gênica ex vivo. E a engenharia tecidual, também, que é a possibilidade que se tem hoje de desenvolver, né, células e tecidos, e mesmo órgãos, né, a partir dessas manipulações. Também temos parecido para a gente os produtos combinados, né, uma mistura um pouco dos dispositivos médicos, né, já com essas tecnologias. A gente tem fios de sutura com células vivas, enfim, tem umas coisas aí interessantes, mas então a gente tem classificado isso como produtos de terapias combinadas, terapias avançadas combinadas. Isso tudo é só do ponto de vista regulatório, é importante, porque cada um desses produtos aqui vão carregar em si riscos diferenciados. Né? Então, isso ajuda muito a gente a ter uma trilha de avaliação bem determinada e conseguir chegar um dia numa padronização. Essa é a ideia. Hoje é difícil para uma agência reguladora, mesmo nos Estados Unidos e Europa, eles têm muitos guias, mas é difícil ter um padrão. Né? Por isso que é muito importante, uma palavra que vai sair ao final dessa apresentação, muito importante a interação entre o regulador com quem está desenvolvendo, porque vão ser riscos ali
específicos produto por produto. Aqui é só a rota, né, regulatória, vocês sabem bem isso, então a questão dos desenvolvimento, da pesquisa pré-clínica, né, é um outro grande desafio, a pesquisa pré-clínica, porque já é um desafio para o desenvolvimento de medicamentos e moléculas pequenas e sintéticas, vocês imaginam, para esse produto desse tipo. Então, é um grande desafio científico, eu acho que esse tipo de fórum, e aqui ainda, né, representando a academia no Brasil, debruçar sobre esse tipo de tecnologia fundamental. E o Brasil tem grande potencial para trabalhar e ser um hub mesmo de estudos pré-clínicos. Os estudos clínicos, aqui a gente tem a fase normal, né, fase 1, fase 2, fase 3. Claro que esses produtos eles rompem um pouco isso, são desenhos adaptados e adaptativos, então é importante entender isso aqui, mas é só para a gente pegar um pouco assim, como é que o pesquisador, como é que quem está desenvolvendo, segue a sua linha de raciocínio. Mas o mais importante é entender que é preciso, né, apesar de todas as dificuldades, é preciso usar o que temos hoje de mais forte e robusto na ciência, né? Aí tem o registro, a Anvisa, então, ela registra esses produtos como medicamentos, e esses produtos então, são monitorados do ponto de vista de suas boas práticas. É um outro desafio também, não vou falar um pouquinho sobre isso. E aí, um ponto fundamental aqui é a questão da vigilância pós-registro. Isso existe para qualquer medicamento. Hoje, um paracetamol é monitorado. Claro que tem, né, as suas... Para monitorar o paracetamol não precisa de muita energia, eu vou usar mecanismos jamais considerados. Mas esses produtos precisam ser monitorados. E aí, talvez, a discussão que a gente discutiu muito pela manhã, sobre interoperabilidade de dados, sobre o uso da IA, isso vai ser fundamental para a gente possibilitar esse monitoramento pós-registro. E vocês vão ver como que isso é importante. Aí, eu trouxe aqui alguns desafios para a gente, só para fomentar, eu acho que depois o pessoal que vai discutir um pouco, que estão desenvolvendo, vão poder trazer isso na prática, mas acho que a primeira questão é esse. As terapias avançadas elas estão sendo desenvolvidas, pelo menos do ponto de vista de chegar até a Anvisa, né, gente? Porque a ciência, antes de chegar na Anvisa, ela borbulha e está muito mais avançada. Mas o que chega na Anvisa hoje são produtos para situações graves, né, em contextos de alta gravidade, raridade ou refratariedade. Então, já chegam produtos aí que, primeira coisa, o contexto terapêutico da aprovação ele é diferenciado. Pensam vocês, só para trazer para vocês a mente que a gente leva lá para dentro. Como é que nós pensamos? Se tiver, por exemplo, um produto sendo estudado para hipertensão arterial, né, você vai ter uma série de elementos de conhecimento robusto daquele mecanismo de ação, de outras terapias efetivas que estão aí na população, né? Então, é um contexto bem diferente de uma doença rara, né, ou uma doença que não tem alternativa. Então, já a mentalidade precisa mudar, o contexto terapêutico precisa mudar. Estou falando da nossa parte, tá, gente, do ponto de vista regulatório. Eu tenho ausência, uma escassez de alternativa. E, com isso, eu vou ter baixa prevalência e complexidade dessas doenças. Então, eu posso exigir o que for do pesquisador. Ele não vai ter um N grande de estudo, né? E aí a gente vai... Isso é importante. Populações pequenas, escassez de dados, compromete, então, uma coisa que a gente tem que encarar. Todos sentados naquela mesa, né? O regulador e quem está desenvolvendo. Tem que encarar que nós não temos certeza da magnitude do benefício clínico e do perfil de segurança daquele produto. Não tem jeito, né? E aí, esses níveis de incerteza são mais elevados do que qualquer outro tipo de produto. Se a gente não tivesse mindset, não tivesse contexto terapêutico, ninguém vai aprovar nenhum tipo de produto, tá? Depois eu vou falar para vocês um pouquinho das consequências disso tudo. Bem, outro contexto, outra questão tem a ver com como é que, então, diante desse cenário de contexto terapêutico complexo, como é que a gente desenvolve? Como é que vocês, pesquisadores, como é que nós observamos esse desenvolvimento? Então, os modelos experimentais são insuficientes, pouco preditivos. Já era antes, né, gente? A gente sabe disso. E imagina num contexto como esse, num produto, além do contexto de doença complexa, nós temos um contexto de produto inovador, de uma tecnologia que... Quem responde para mim aqui se um gene está no epissomo lá, vocês que são especialistas lá, se esse gene, à medida que a célula vai fazer o seu processo de turnover, se esse gene vai permanecer por muito tempo? A ciência não tem essa explicação, no hepatócito, né? Foi feita a transdução lá no hepatócito. Esse fígado, depois de 10, 15 anos, vai estar reproduzindo esse gene que foi injetado ali?
Então, o contexto técnico e tecnológico também é inovador. Então, isso pressupõe, além de um contexto terapêutico, pressupõe também uma discussão importante do ponto de vista técnico. Os desfechos clínicos substitutivos, né, muitas vezes, isso é importante. Eu vi algumas discussões sobre o diagnóstico, né, e como é importante também a definição do teste que você vai utilizar para o seu exame ali, né, que vai ajudar você não na clínica. Às vezes, o desfecho clínico é o primordial, né, é o padrão ouro, né. Eu tenho que ver mudança na história natural daquela doença, né. Mas, às vezes, dependendo do tipo de doença, eu vou observar isso há muito tempo. Eu preciso de uma musculatura ser feita. Eu preciso que aquela musculatura seja estimulada. Eu preciso de um tempo para eu saber se aquela musculatura vai ter um efeito a partir do momento que eu injetar um gene que vai produzir fibras musculares, por exemplo, assim. Mas eu posso ver essa proteína sendo produzida, né? Então, mas até que ponto isso vai fazer uma predição da história clínica ou não, né? Então, mas assim, é possível, né, usar hoje desfechos clínicos substitutivos, que eu falo bioquímicos, numa perspectiva de que aquele desfecho que é conhecido na literatura, ele vai levar a uma alteração clínica. Pelo menos, talvez, combinar os dois. É mais conservador, hoje, pelas agências, a gente tem discutido isso, tentar combinar as duas coisas. Tem um elemento clínico ali importante, mas já tentar fazer uma forçada ali com os elementos substitutivos. Não sei se todo mundo entende essas linguagens, desfecho clínico substitutivo, porque eu estou falando muito da linguagem de pesquisa clínica aqui, né? E desfecho clínico primário, que é aquele clínico mesmo, né? A pessoa está andando, ela não andava, começa a andar. Ou ela não está andando, mas o nível de proteína no músculo é muito alto. Então, essas coisas, né? E, às vezes, são medidas não validadas. Então, hoje, buscar relevância clínica é fundamental. Isso aí é o primeiro. Mas a gente precisa entender o que a gente está fazendo, né? Estudos não tradicionais, então, estudos de braço único, históricos como controle, estudos adaptativos. Então, às vezes, a gente tem registros, não vou falar só Anvisa, não, mas no mundo inteiro, que você fez um registro de um produto com 30 pacientes que utilizaram aquele produto no mundo, né? Então, não teve estudo controle, não teve comparador, né? Então, é uma questão, para quem é da pesquisa clínica, sabe o que eu estou falando. É quase que impossível discutir isso. E para a Conitec, que está aqui ouvindo, também é importante, porque eles vão levar lá para frente, eles vão trabalhar com estudos de custo-efetividade e vão se deparar com estudos também muito primários, muito ainda com incertezas muito fortes, né? Estou vendo aqui para não com o meu tempo. Então, incertezas residuais, né? Vamos para frente aqui. Aí tem a questão da qualidade também da produção. Estou falando de produzir células, produzir genes, né? Então, a produção individualizada, os CAR-T, nós vamos ter os pesquisadores aqui desenvolvendo CAR-T, vocês vão ver, é uma produção personalizada, né? É a célula do paciente está sendo usada como material de partida, né? Então, não é simples, não é uma produção de escala industrial, com muita facilidade para fazer controle, para fazer padrão. Então, tudo isso, vocês imaginam, quem é da produção sabe o que eu estou falando, imagina pensar em mecanismos de controle numa medicina personalizada, uma produção individualizada. E não é só célula CAR-T. Quando eu pego um gene, e a produção desse gene, eles vêm para o Brasil, né, estou falando aqui no cenário registro, né, a gente tem produtos registrados que é de desenvolvimento internacional, ele vem para o Brasil já para aquela paciente, vem com aquela dose certinha, porque são produtos, cada gotinha é milionária, ninguém vai deixar aqui, né, armazenado milhões dessas gotas, né, desses genes. Então, já vem personalizado pelo peso do paciente. Então, é uma medicina também personalizada, né? Plataformas tecnológicas disruptivas, muita automação, né, inovação em cadeia fria, como eu falei para vocês, são produtos criopreservados, então, tudo que se pensava diferente da indústria farmacêutica até então, né? Uma rastreabilidade digital e também personalizada, tem que saber para onde foi, qual paciente foi, qual hospital que está. E como é que vai fazer tudo, e como é que vai combinar isso. Então, assim, ainda é uma questão muito personalizada, que a gente não tinha visto isso em nenhum tipo de medicamento. A sorte que a gente já conhecia isso na área de hemoterapia, na área de transplante. Por isso que para o Brasil não foi tão absurdo, porque a Anvisa regula esse tipo de produto também. Mas para outros países estão tendo muita dificuldade para entender essa rastreabilidade aqui, né? Sistemas dinâmicos de exportação e importação, então tudo isso teve que ser feito no país para
para dar conta disso. Então, a exportação é controlada, a importação é controlada pela Anvisa, e, claro, e para quem está responsável por isso, né? E outra coisa importante que alguém falou, você no começo, né? A integração dos procedimentos de serviço de saúde. E é como se o hospital, nós temos sorte que no Brasil já tínhamos avançado nisso, hospitais com qualidade, de qualidade fabril, podemos dizer assim, né? Hospitais que tinham capacidade de aplicar a gestão de qualidade no seu processo. Então, também não é um absurdo para o país, por isso foi muito fácil. Não é muito fácil, mas foi mais fácil essa internalização desse tipo de trabalho, né? E aí, pessoal, para dar conta, já estou quase terminando, para dar conta desse processo complexo, eu estou falando de uma ótica regulatória, foi preciso pensar em modelos que pudesse garantir o acesso e não perder o rigor científico, né, do ponto de vista de segurança, qualidade e eficácia. Então, claro, pelo plano de gerenciamento de resíduos, de riscos dinâmicos e adaptativos, né, essa é a farmacovigilância clássica adaptada a isso tudo. E aí aplicar um mecanismo que a gente tem feito, que é monitorar esses produtos pós-registro. Como eu falei, todos os produtos são monitorados, mas aqui a empresa, ou quem vai registrar, precisa de ter uma capacidade de conduzir estudos para monitorar esses pacientes ou estudos, acompanhamento dos pacientes do estudo clínico por longo prazo, a gente ver como é que vai ficar esse resultado a longo prazo, e também monitorar os pacientes da vida real, que é o paciente, isso foi exigência do Brasil, inclusive, porque a maioria desses produtos são estudados em outras populações, né? Agora que nós estamos todos no Brasil, mas a maioria... Então, a exigência é que, no cenário comercial, que o Brasil entrasse nos estudos de monitoramento de longo prazo. Então, hoje, o paciente no país ele é convidado a fazer esses estudos. Obviamente, é um estudo feito pela empresa, né? Então, mas é o que a gente pode fazer hoje nesse sentido. Outra coisa importante aqui, vou passar para vocês rapidamente, que já estourou meu prazo. Aqui, então, esse monitoramento não é só exigir da empresa os estudos, a gente quer monitorar como é que vai ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos de resultado. Mas a capacidade que a Anvisa tem que desenvolver para fazer monitoramento rápido, decisões rápidas. Teve um problema aqui, não dá para esperar 5, 6, 7 mortes para tomar uma decisão. Ou 7 eventos adversos graves. Tem que fazer uma decisão rápida, junto com quem está desenvolvendo. Então, essas decisões regulatórias rápidas, medidas cautelares rápidas, sempre existiu isso. Igual a história do cara colocou aqui, né, com a relação à inteligência artificial. Sempre existiu legislação. Sim, mas existiu legislação, mas aplicar é outra coisa. Então, sempre existiu essas questões de medidas cautelares, mas a gente precisa aplicar ela rodar de forma rápida, né? Enfim, cooperação internacional e nesse cenário todo de dificuldade, gente, pressão social, né? Faz parte do regulador. O regulador está para isso, para adquirir as pressões sociais e tratá-las. Mas aqui é muito importante porque nós estamos diante de um produto muito inovador, então promessas a pacientes, mesmo promessa aos profissionais de saúde, muitas delas precisam ser honestamente ditas de forma clara o que realmente é benefício e o que não é, né? Isso aqui eu vou falar rapidamente. Aqui está o nosso marco regulatório. A Anvisa avançou bastante nesse marco regulatório, mas tem muita coisa para avançar ainda. Aqui alguns dados, os últimos dados que nós temos das pesquisas clínicas com esses produtos no país. Hoje temos mais ou menos 87 estudos que foram autorizados, né, pela Anvisa. Enfim, então o cenário aqui geral, depois aqui vale uma discussão específica com cada coisa dessa, né? Aqui nós temos igual 86% de patrocinador internacional, é lógico, né, pela tecnologia, o centro biotecnológico não está no Brasil, mas já temos crescimento importante aqui no nosso país de estudos com produto nacional, e nós vamos falar aqui depois, vão ter na prática, vocês vão ter isso aqui com os pesquisadores. Mas dizer que isso é importante. Nós somos, da América Latina, obviamente, o país que mais tem estudos, e tanto nacional quanto internacional, e no mundo também a gente não está muito atrás, né? Mas, enfim, isso aqui é uma outra história, a gente pode avançar isso depois. Aqui as principais doenças, todas elas com a mesma característica, se eu puder resumir, né? Doenças raras, ultra raras e doenças graves, ou doenças oncológicas, né, também sem alternativas, refratárias e recidivadas, né? Em geral é isso. As informações todas no portal, tá, gente? Isso aqui. Os produtos registrados, e era interessante esse quadro, porque ele é muito
Interessante porque mostra que o avanço do Brasil, né, em pouco tempo a gente teve 9 produtos registrados e a gente tem um produto suspenso por questões de segurança e 2 produtos cancelados. Então vale uma discussão bem profunda sobre isso aqui também, mas só para dizer assim que não é para nós, isso não é nenhum motivo. Olha, meu Deus, isso tudo é esperado, porque nós estamos diante de produtos muito inovadores. O que é mais importante é isso acontecer. Então, para quem está desenvolvendo, para quem quer registrar, não é o problema. A questão é a gente ter capacidade de tratar dados de forma clara, transparente e ter os mecanismos funcionando, mecanismos regulatórios funcionando. Tá? Aqui, vocês verem, são 4 de terapia gênica ex vivo, esses verdinhos, né, que são CAR-Ts, e, na verdade, 2 atuais de terapia gênica em vivo, os outros 2 foram cancelados ou não estão disponíveis na população. Né? E, para finalizar, tipo assim, diante dessa dificuldade toda, o que a gente pode dizer hoje, assim, como o que a Anvisa tem pensado para lidar com essas questões todas? Então, tem mecanismos de aconselhamento regulatório precoce. Então, a ideia, a gente fez algumas experiências com Ribeirão Preto, Fiocruz, algumas experiências nesse sentido, e tem dado muito resultado importante, então a gente acha que tem que abrir isso para todos. Então, a ideia é colocar isso em legislação, esse mecanismo de aconselhamento regulatório, a gente pode discutir isso melhor depois, e modelos adaptados, né? Aprovações excepcionais, todos esses produtos que foram aprovados para registro são aprovações excepcionais. Em tese, o que significa isso? Significa que é como se o registro valesse 1 ano. Todo ano a empresa tem que apresentar dados de que o que foi observado nos dados do registro permanecem para aquele ano, no 2º ano, no 3º ano. A ideia é monitorar pelo menos 15 anos esses produtos, por isso chamado aprovações excepcionais. Né? Admissão de evidências de mundo real, então, para combinar, né, os dados, você ter a empresa poder fornecer dados de mundo real, né, então isso é importante, isso é inovador também para as agências. A ideia é diminuir as lacunas do conhecimento, né, diminuir incertezas. Segurança, como este negociável, eu falei, olha, saber que suspensões, condicionantes, alertas precisam ser feitos e tudo certo. A ideia é sempre pensar na segurança como eixo negociável. Né? Simplicidade regulatória. Então, usando esse Principle-Based Regulation, que é uma ideia hoje de você harmonizar, confiar também nas outras agências, que a gente considera agências de mesmo porte. Né? Enfim, previsibilidade regulatória, acho que a transparência é o mais importante, por isso também a gente está todo momento com a sociedade científica, pacientes, sociedade industrial, né, também, e a ideia dos guias. Aí. A gente sempre adota os guias dessas agências, agência europeia, americana, japonesa, o ICH também, que tem guias interessantes, aí, que é regulatório, o PICS também, que são guias de produção. Então, esses guias são importantes. É isso. Obrigado. Depois a gente pode discutir o que for preciso. Sensacional, Dr. João Batista, muito obrigada. Muito bom aí ouvir, né, essa perspectiva da agência, aí, trazer com muita clareza quais são os desafios, as ações que estão sendo tomadas, né, e o destaque muito grande aí para essa articulação com o setor que está fazendo o desenvolvimento, essa interação muito boa. Já trouxe muita coisa também importante para o debate seguinte da Conitec, mas agora a gente vai ouvir aqui alguns centros de excelência que vão trazendo competência técnica do Brasil na questão do desenvolvimento científico, trazendo conhecimento, infraestrutura de recursos humanos, tecnológicos, para essa translação da pesquisa à produção. Chamo agora, então, o Dr. Rodrigo Calado, do Nutera, do Hemocentro de Ribeirão Preto. Bom, boa tarde a todas e todos. Obrigado. Eu queria primeiro agradecer o convite do Carlos Gouveia, CBDL, por vir aqui falar a respeito da experiência do Hemocentro de Ribeirão Preto, da USP, no desenvolvimento de células CAR-T nacionais. Para mim é ótimo, as últimas vezes que eu vim aqui por dever de ofício na Faculdade de Medicina, eu vim falar sobre pós-graduação, Reside PG e outras atividades voltadas à parte administrativa, e eu fico feliz de estar aqui de volta falando a respeito de ciência com vocês. Foi bastante falado, eu agradeço também ao João, que já
deu um cenário e facilitou muito a minha vida e o que eu quero passar para vocês agora nesse momento. Mas as células CAR-T, elas são um desenvolvimento de mudar a lógica do funcionamento dos linfócitos T, que reconhecem uma célula, um antígeno no contexto de MHC, mas o que a gente tenta fazer é com que esses linfócitos T possam reconhecer mais facilmente o antígeno que nós teremos reconhecer na célula tumoral. E para isso o que você faz é colocar um código genético dentro de um vírus e mudar geneticamente essa célula para fazer com que ela possa reconhecer, então, o antígeno de interesse na célula tumoral e destruir essa célula de uma forma muito efetiva, que a célula T tem uma capacidade de morte celular e de agressão celular muito intensa, uma das que a gente mais tem, existem as NK, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas com isso ela faz com que, então, ele venha e destrua essas células de uma forma bem efetiva. Aqui, nesse cartão, parece relativamente simples a ideia, mas a questão é um pouquinho mais complicada quando você vai fazer isso no laboratório, porque você modificar essa célula geneticamente. Escolher o antígeno certo e fazer com que isso tenha segurança exige uma série de passos para que a gente possa fazer isso com segurança e desenvolver devolver essas células para o paciente. Então, nós desenvolvemos inicialmente na USP em Ribeirão Preto todo o processo dentro do campus da USP, desde a coleta das células do paciente até a seleção e separação dessas células T, essa modificação genética para fazer com que ele reconheça, expandir essas células no laboratório, fazer todo o processo de qualidade para atender a todas as exigências regulatórias, que é a Anvisa e a CTN-Bio, que aqui é uma outra coisa que a gente não está falando aqui, mas a CTN-Bio é uma outra camada regulatória extremamente importante nesse processo, e, por fim, devolver de volta essas células ao paciente. No mundo, de uma forma geral, essa história de você modificar, e o cara é porque você muda o antígeno de reconhecimento, então você tem uma célula quimérica, que é meio linfócito T e meio linfócito B, mas isso começou já desde os anos 90, todo esse processo de geração, mas que se tornou mais efetiva mesmo do primeiro caso aqui em 2010, do primeiro caso com linfoma que foi tratado, e nós começamos em Ribeirão Preto a desenvolver uma célula CAR-T em 2015. Então, já são 11 anos desse processo, não é uma coisa simples, porque já existia no campus toda uma estrutura do Centro de Terapia Celular, montada pelo professor Zago, hoje presidente da FAPESP, mas que permitiu, então, essa primeira fase, a gente chegar agora no estudo clínico que está em desenvolvimento e que eu espero que até o final do ano a gente tenha resultados bastante interessantes. E o porquê disso? Não só é o desenvolvimento de uma tecnologia extremamente inovadora, complexa, nacionalmente, e que isso pode se expandir para uma série de outras doenças raras, como eu vou falar aqui mais para frente, mas também existe um problema extremamente sério nessas tecnologias, que é a toxicidade financeira. Então, hoje, facilmente, esses produtos aqui custam R$4 milhões só o produto. Só o produto custa R$4 milhões, sem contar o tratamento, internação, UTI, tocilizumab, etc. e tal, o honorário médico e todos os outros efeitos. Então, é um tratamento que é intangível, de uma forma geral, para o SUS, e mesmo, muitas vezes, intangível, mesmo na saúde suplementar, porque é um valor extraordinário e que dificulta muito o acesso. Então, o objetivo é que a gente possa, de uma forma mais efetiva, desenvolvendo essa tecnologia nacionalmente, para que essa
diminuir essa toxicidade financeira e fazer que tratamentos dessa forma possam ser acessíveis aos pacientes do SUS. Para vocês terem uma ideia, o quanto que isso é ainda muito inalcançável no nosso meio, esse é um gráfico até 2023 do número de tratamentos com células CAR-T no mundo, e vocês veem que nos Estados Unidos mais de 30 mil, na Europa mais de 10 mil casos feitos até 2023, no Brasil isso foi pouco mais de 100 casos. Então, existe uma discrepância muito grande, justamente por conta dessa toxicidade financeira associada a esse tipo de tratamento. Então, como eu falei, no nosso desenvolvimento começou lá em 2015, em 2019 nós tratamos o primeiro paciente por acesso expandido, e o ensaio clínico começou em 2023 e está correndo hoje em 5 centros, eu vou falar para vocês depois. Existem colaboradores importantes internacionais que nos ajudaram nesse processo, então, de desenvolver essa plataforma completamente, todo o processo, desde o desenvolvimento do vírus, a sua patente, etc., até a infusão no paciente localmente dentro do campus da USP. Esse é o nosso vetor, que tem algumas características específicas, e esse processo, então, ele é feito com a coleta das células do paciente no D0. Eu vou acertar aqui aí, pronto. A coleta do paciente, então você tem a transdução, depois você tem cerca de 10 a 14 dias de expansão dessas células, depois esse produto é congelado e posteriormente devolvido ao paciente, e toda essa cadeia de processo que envolve uma série de testes, de exames da qualidade desse produto são desenvolvidos localmente. Esse projeto, esse processo e toda essa célula CAR-T tem todo o processo de desenvolvimento pré-clínico. Então, aqui são as demonstrações em vivo, em modelos murinos, da eficiência e a capacidade dessas células de matarem as células do linfoma. E esse é a publicação dos primeiros 20 pacientes que foram tratados com acesso expandido ou uso compassivo, com leucemia e linfoma, em que tiveram, tanto com LLA quanto com linfoma de células B, uma resposta bastante comparável àqueles dos produtos comerciais hoje existentes, dentro desse acesso expandido, e que nos permitiu, então, a condução desse estudo clínico. Essa aqui é uma paciente, para dar um exemplo, uma paciente com linfoma folicular, que tinha uma massa aqui cervical bastante evidente antes da infusão, mas que dá para perceber que com poucos dias, com menos de 9, 10 dias, essa massa desaparece por completo. Então, tem uma resposta ali visual no segmento do paciente, muito fácil. Aqui são 3 casos também do PET-CT, de paciente pré-tratamento e pós-tratamento, 30 dias depois que desaparece completamente. Vocês podem ver nesses vários casos que tem uma massa tumoral muito grande, e isso desaparece por completo. O Wanderson tem um outro caso mais recente também, muito parecido com esse caso C aqui, que você tem uma massa muito grande, paciente que já tinha sido submetido a 3, 4, 5, 6 linhas de tratamento prévias e continuava resistente com o linfoma. Então, a resposta clínica é muito impressionante do ponto de vista oncológico, porque a gente não espera uma resposta, primeiro, tão rápida e tão tranquila de uma forma geral, embora haja as toxicidades relativas a esse tratamento, a CRS, que é uma síndrome de liberação de citocinas, a ICANS, que são complicações neurológicas, HLH, que é a síndrome hemofagocítica. Existe um processo inflamatório muito intenso, e isso precisa ser bem controlado para o paciente. Mas, para a gente poder colocar esse produto farmacêutico, então, de uma forma efetiva para os pacientes, envolve todo um mundo muito diferente com que eu, pelo menos, estava pouco acostumado, que é todo esse processo de fabricação, e que está bastante distante da nossa vida como médico na prática clínica junto ao paciente, e mesmo hematologista, o hemoterapeuta, que a gente está acostumado com o processamento de sangue, de hemocomponentes e hemoderivados, mas isso é tanto mais complexo em todas essas etapas que são necessárias do treinamento e que são extremamente importantes nesse processo como um todo. E isso não poderia deixar de acontecer sem, obviamente,
o investimento em ciência, que foi feito essencialmente pela FAPESP, ao longo de mais de 20 anos, mas também do CNPq e, mais recentemente, da FINEP, o Ministério da Saúde, que financiou o estudo clínico, e uma parceria muito especial também com o Instituto Butantan, que permitiu a condução desse processo e fazer com que esse processo entrasse realmente em andamento, juntando a habilidade e expertise fabril do Instituto Butantan, que sabe produzir medicamentos e biológicos, vacinas, com a nossa capacidade dentro do Hemocentro em Ribeirão Preto da USP de processar células e modificar células geneticamente. Então, isso levou à construção do Nutera, que é esse núcleo de terapia avançada, que tem 16 células para a produção, e um shop floor com os filtros EPAs individuais para cada uma dessas salas, para poder fazer a produção de células. A gente tem uma capacidade instalada potencial de, pelo menos, mais de 500 fabricações anuais de células CAR-T ou outros tipos de células dentro desse processo. Essas são as salas onde elas são processadas, as células individualmente. O estudo clínico, hoje tem o objetivo de tratar 81 pacientes, com o objetivo de a gente obter a autorização da Anvisa para registrar esse produto. Ele hoje está completamente ativado dos 5 centros, estão o Hospital das Clínicas da USP em Ribeirão, o Hospital das Clínicas da Unicamp em Campinas, o Hospital das Clínicas da USP em São Paulo, o Hospital Beneficência Portuguesa aqui em São Paulo e o Sírio-Libanês também em São Paulo. Estão todos recrutando nesse momento, todos ativados, com reuniões bastante ativas desses centros. E, como eu disse, eu espero que até o final do ano a gente tenha boas notícias a respeito do resultado desse estudo clínico nesse momento. Eu acho que eu já mais ou menos falei dessas outras etapas, mas nós temos outras possibilidades que você atacar o linfócito B, aqui no caso a gente está tratando o linfócito B neoplásico, que causa leucemias linfóides agudas B, ou neoplasia aos linfomas B de alto grau, ou mesmo outros linfomas de células B, mas você também pode tratar os linfócitos B não neoplásicos no tratamento de doenças autoimunes que dependem de linfócitos B e são mediados por anticorpos. Uma das doenças em que teve um resultado muito impressionante é justamente a nefrite lúpica, e a gente está, nesse mês, já foi submetido ao CEP, e está nesse mês submeter à Anvisa, já temos financiamento do CNPq, para poder tratar pacientes com nefrite lúpica, assim como saiu essa semana, ou semana passada, não, esses dias, outra chamada do FNDCT, para terapias avançadas, em que nós também fomos contemplados para tratar miastenia graves com essas células CAR-T. Então, abre um espaço para tratamento de doenças autoimunes muito semelhante ao que aconteceu com o rituximab, que foi desenvolvido para tratar leucemias e linfomas, mais especialmente linfomas, e que hoje tem uma aplicação muito grande no tratamento de doenças autoimunes da mesma forma. Temos uma parceria com a PSL e a Cátedra de Terapia Celular entre a USP e a PSL, pelo Instituto Curie, com a Marion Cantará, para o desenvolvimento de um CAR-T para linfomas do sistema nervoso central, e que está nesse processo pré-clínico nesse momento, uma parceria estratégica entre a USP e a PSL na França. Existem outras inovações, eu acho que o que tem de muito interessante e muito promissor, em especial para as doenças autoimunes, é o uso de células NK, e a vantagem das células NK é porque eu não preciso que essas células sejam do próprio paciente, então eu posso coletar células NK, transformá-las contra o antígeno que eu quero, essas células são congeladas, e eu posso utilizá-las pré-aporté ou off the shelf, a depender da língua que você quiser falar, mas que elas estão prontas para o uso imediato, e eu não preciso aguardar o processamento dessas células, porque elas não precisam ser autólogas, elas não precisam ser do próprio paciente. E
A Virgínia Picanso, que é uma pesquisadora nossa do Hemocentro, ela desenvolveu essa célula CAR-T também. Temos com obtenção de patente, foi uma patente que saiu super rápido, inclusive, com certas modificações, com o uso de interleucina 15 e o receptor alfa de interleucina 15, que aumentam a proliferação das células NK, e essas células NK também são capazes de matar as células-alvo, que no caso também são células CD19 positivas, de uma forma muito eficaz. E agora a gente está nesse processo pré-clínico de expansão e organização dessas células numa escala clínica para a produção de células NK, identificar quais potenciais células NK podem ser mais adequadas, se de cordão umbilical, se indivíduo adulto, se linhagem celular. Isso está em análise no laboratório. A vantagem da célula NK para doenças autoimunes também vem do fato de que, como elas são off-the-shelf e elas não precisam ser específicas para o doador, para o receptor, ela também é mais efêmera. Então, ela demora 3, 4 semanas e desaparece. Eu não preciso que a célula fique prolongadamente no paciente, reduzindo, então, o risco de complicações a longo prazo, como o João havia comentado aqui, na segurança dessa tipo de célula, porque ela não vai se perpetuar em circulação no paciente nos vários anos. E, para a doença autoimune, eu só preciso erradicar, por um breve momento, a linfopoiese B, para que ela se recupere posteriormente. Então, um período de 3 a 4 semanas é suficiente para que a gente possa fazer religar o sistema imunológico de células B no paciente com um sistema novo de células B, impedindo, então, quebrando o processo dos linfócitos B patogênicos na doença autoimune. Então, são várias etapas, e a gente está nessa etapa pré-clínica, então, desse desenvolvimento do produto em si. Eu espero que, em breve, a gente possa apresentar à Anvisa mais um processo. Como eu disse, tem as doenças neurológicas, doenças autoimunes, que estão na nossa linha, no nosso radar. Para doenças como a anemia plástica, mediadas não por linfócito B, mas por linfócitos T, e estamos desenvolvendo alguns vetores contra as células T, a otimização das células CAR in vitro e manipulação de outras células, não só, obviamente, como eu disse, dos linfócitos NK, linfócitos T gama delta, macrófagos e outras células. Então, o número de possibilidades de utilização dessas células, de tipos de alvos diferentes, como, por exemplo, a própria leucemia mieloide aguda ou para tumores sólidos, é bastante expressivo. Com isso, eu queria agradecer a atenção de vocês, e eu vou passar, provavelmente, a palavra para o professor Wanderson Rocha, que é professor titular de hematologia aqui da casa, que vai falar sobre outros aspectos das células CAR-T. Obrigado. Obrigado, excelente. Já posso ir, né? Pode. Você vai falar alguma coisa. Boa tarde a todo mundo. Primeiramente, queria agradecer ao Carlos. Quando o Carlos veio conversar comigo sobre a possibilidade de fazer encontro aqui, eu falei, vamos colocar a Esther e a Leila juntos, e quem sabe a gente faz alguma coisa bem interessante. Eu acho que está sendo muito proveitoso. Obrigado, viu, Carlos, e todo o grupo. Pois bem, foi ótimo a gente ter trocado. Eu até falei com o Rodrigo, você começa, porque eu sei que você vai explicar o que é um pouco as células CAR-T, e então eu vou num outro aspecto, né, em relação às células CAR-T, de acesso, né, para o mieloma múltiplo. O Rodrigo falou para linfoma, para leucemia, a gente sabe que tem a utilização dessas células CAR-T para mieloma múltiplo, e como a gente vai lidar com isto, tanto no sistema público, mas também no privado. O Rodrigo já mostrou sobre o sistema público, o investimento do Ministério da Saúde. Há mais ou menos 1 ano e meio, o professor Esper me convidou para chefiar o Nutera de São Paulo. Tem o Nutera de Ribeirão Preto, que teve a participação importante do Instituto Butantan. E, então, há mais ou menos 1 ano e meio, eu estou também, além de tudo que eu faço, eu também trabalho atualmente no Nutera São Paulo. Pois bem, então, eu vou pedir desculpas, os slides estão em inglês,
mas é porque eu falei recentemente justamente qual é a abordagem brasileira em relação a aumentar o acesso, tanto no sistema público e também no privado, porque nós sabemos, nós que trabalhamos também no privado, da dificuldade em ter as células CAR-T para os pacientes que precisam. Pois bem, todo mundo sabe do sistema público de saúde no Brasil em relação a 75% da população não tem um seguro de saúde, 25% tem, e mesmo esses 25% vai depender da região de onde vêm esses pacientes. É claro que está concentrado maior na região sudeste, como vocês podem ver pela cor, quanto mais vai para o norte, nordeste, a prevalência, a incidência da população que tenha seguro é muito baixa. Então, como a gente vai permitir que um paciente do SUS seja tratado com células CAR-T, sabendo que o valor varia entre 3 a 4 milhões somente o produto? Pois bem, eu vou falar um pouco de mieloma múltiplo. O que é mieloma múltiplo? A gente aqui está numa audiência que não é só de médicos, eu acho que brevemente, só para explicar o que é. O mieloma múltiplo é um câncer da medula óssea, em que você tem pacientes chegando com fraturas espontâneas, anemia, insuficiência renal, e muitas vezes no SUS esses pacientes vêm com um grande retardo de indicação, né, uma dificuldade, os pacientes começam a ter dores ósseas, vão no clínico geral, passam no ortopedista, ninguém faz o diagnóstico, quando chega já para a gente, já está numa situação bem avançada. Então, você tem várias características de diagnóstico desses pacientes, eu não vou entrar em todos os detalhes, mas a gente faz um diagnóstico através, principalmente, de uma eletroforese de proteína e também de radiografias, né, de um PET, uma ressonância, em que a gente vai ver fraturas espontâneas e lesões líticas no osso. Aqui é só para vocês imaginarem que a gente tem que ter, né, as imagens, né, do mieloma múltiplo, mostrando que, na realidade, você tem uma destruição óssea. Então, muitas vezes, pacientes têm dor na coluna, chega com dificuldade para andar, e somente 2, 3, 4 meses depois é que realmente tem o diagnóstico, já com fraturas espontâneas, desabamento de vértebras. É uma situação muito difícil, nós que trabalhamos no SUS. Eu, quando eu fiz hematologia, quer dizer, quando eu fiz residência de hematologia, eu tinha muita dificuldade em ter esses pacientes, porque praticamente todos morriam e a gente não tinha nenhuma opção terapêutica importante naquela época. Eu fiz minha residência mais de 30 anos atrás. Pois bem, então, dentro desses diagnósticos, né, clínico, a gente tem o que a gente chama de CRAB, né, do caranguejo, né, do inglês, em que você tem alterações de cálcio, renais, anemia e lesão lítica, tá? Como eu falei. Então, uma vez que você faz o diagnóstico, você tem que estadiar esses pacientes, e baseado nesse estadiamento, quer dizer, você vai colocar os fatores de risco, vocês podem ver que a sobrevida global e a sobrevida livre de doença, ela vai depender desse prognóstico, né? Então, os pacientes no SUS, geralmente, quando chegam no pior cenário possível. E, mesmo assim, dentro do SUS, não temos todas as possibilidades terapêuticas. Se a gente for ver, né, como a gente faz, no Brasil, é um cálculo entre 4.800 a 5.200 novos casos por ano, né, com uma mediana de 64 anos, e em torno aí de 36% desses pacientes não são elegíveis a um transplante autólogo, que faz parte do tratamento, 63% são elegíveis, e mesmo assim, uma vez que esses pacientes são elegíveis, eles vão recair. Infelizmente, a gente não vai ter muita opção no SUS para tratá-los. Aqui, só para vocês terem uma ideia, com os melhores tratamentos atuais possíveis, se os pacientes são refratários a 3 linhas de tratamento, a 4 ou a 5, vocês podem ver que a sobrevida em 1 a 2 anos vai diminuir muito. Então, os pacientes, mesmo com melhor tratamento, isso é de um trabalho inglês, americano, a gente tem dificuldades em resgatar esses pacientes quando eles já submeteram a várias linhas de tratamento. E aí eu falei, bom, há 10 anos eu cheguei no Brasil, eu estava fora, e eu resolvi, então, criar base de dados para a gente poder ter uma ideia do que como é o tratamento desses pacientes no SUS. E vocês vão ver, aqui está o resultado. Praticamente, né, em 4 anos, todos os pacientes morreram. Tá certo? Isso é um levantamento de 816 pacientes antes da gente começar o bortezomib, que é uma droga que foi aprovada em 21 pelo SUS,
e que já, eu me lembro, na Inglaterra, desde 2010 já tinha essa droga, que é fundamental dentro do tratamento dos pacientes de mieloma. Tá certo? Então, aqui são todas as drogas já. Na época que eu fazia residência, eu tinha 3 drogas, atualmente tem mais de 25 novos medicamentos que a gente pode utilizar no SUS. Então, vocês podem ver, todos esses medicamentos já foram aprovados pela Anvisa, já são utilizados na medicina privada, inclusive o Cilta-Cel, que é o CAR-T anti-BCMA para mieloma múltiplo. Tá certo? E no SUS? No SUS, somente em 21, que nós temos o bortezomib, que é esse medicamento fundamental no tratamento dos pacientes com mieloma. Isso dá uma dor no coração, né? Você saber que tem coisas para fazer que, infelizmente, pelo valor, né, a gente não tem aprovado no SUS. E aí, vem o CAR-T, né? O que o CAR-T anti-BCMA, que é o CAR-T, o Cilta-Cel, chamado CARVYKTI, da indústria farmacêutica, vai propor para esses pacientes. E aqui está. Então, aqueles pacientes lá que já foram submetidos a várias linhas de tratamento e que iriam morrer, com o Cilta-Cel, que é este em vermelho, os pacientes, a gente consegue recuperar esses pacientes. Inclusive, né, o ano passado, foi demonstrado que os pacientes inicialmente submetidos ao CAR-T para mieloma, em torno de 35, estavam 5 anos sem nenhuma doença, o que você pensa numa possibilidade de cura. O mieloma é uma doença que não tem cura até o ano passado, quando a gente começa a pensar em cura para esses pacientes, porque uma vez que esses pacientes começam a ser tratados, infelizmente, a gente vai ter que ficar tratando recaída por recaída. Tá certo? Então, aqui eu coloquei todas as drogas disponíveis na evolução do tratamento do mieloma múltiplo, mostrando, né, que primeiro a gente faz uma indução. O que é indução? É tratar inicialmente, depois você faz um transplante autólogo, e aí vem vários medicamentos aqui, como vocês podem ver, dentro do privado, praticamente todos esses medicamentos a gente tem na medicina privada, porém, no SUS, a gente tem isso, né? Quer dizer, a gente tem indução com bortezomib, né, junto a ciclofosfamida, dexametasona, mesmo a ciclo agora está faltando. Posteriormente, a gente tem transplante autólogo. Quando a gente tem transplante autólogo, a gente sabe que, por exemplo, na região norte, nordeste, a gente praticamente não tem centros de transplante, muito poucos, né? Então, vocês podem imaginar, né, um brasileiro mora na região norte ou nordeste, mas não tem essa possibilidade mesmo de um transplante autólogo. Então, como é que eu estou aqui discutindo CAR-T para pacientes do SUS com mieloma? Pois bem. E aí a gente foi fazer um cálculo, isso já dentro do Butantan, né, há um tempo atrás, quando eu levei a proposta de fazer o BCMA CAR-T para o SUS. O que eu trouxe primeiro é todas as possibilidades terapêuticas de pacientes que fazem o transplante autólogo e recaem. O valor disto, né, no privado, claro, tem em torno de uma mediana de R$3 milhões durante 2 anos de tratamento. Então, o paciente recaiu, você tem medicamentos que podem ser usados no privado, que vai custar, em 2 anos, R$3 milhões. E aí, qual que é a situação, então, do CAR-T no mieloma múltiplo? Aqui o Rodrigo, professor Rodrigo, já mostrou, né, as possibilidades para linfoma, para linfoma e para leucemia, e para mieloma a gente só tem este último produto, que é um produto da Johnson & Johnson, que é o Cilta-Cel, que está em torno aí de R$3 a R$4 milhões. Tá certo? Isso daqui a gente já comentou, só para mostrar que este produto do CARVYKTI foi aprovado recentemente em 24 e até agora 26 a gente tem 50 pacientes sendo tratados com mieloma múltiplo com esse produto. E aí, eu também trabalho no privado, e todo paciente que tinha indicação de CAR-T no privado, né, o que acontecia? Primeiro a gente faz um relatório, daí a 21 dias todas as seguradoras falavam não vamos aprovar. Aí o paciente vai procurar um advogado e vai entrar com uma judicialização. Então, entre o momento da indicação até o momento que a gente se consegue, a judicialização vai demorar em torno de 4 a 6 meses. E aí, até lá, o paciente já faleceu, até lá já não tem mais outras possibilidades. Então, eu, né, trabalhando também no privado, e baseado um pouco na experiência fora do Brasil, eu propus, a Rede D'Or tem uma relação com a Sul América, né, eu propus, então, falar o seguinte: bom,
Sul-América, conversa com o pessoal da CAIT, que é a indústria farmacêutica, e vão tentar fazer um acordo entre vocês, quer dizer, não tem nada a ver com isso, eu não sou comercial, não me interessa, mas o que me interessa é que os pacientes, uma vez que tem indicação, vão rápido para o transplante, vão rápido para o CAR-T. Então, foi feito, né, um chamado de risco compartilhado entre isso CD19, tá certo? Ainda está em negociação entre a Johnson e a Sul-América para o CAR-T meloma. Mas só para vocês terem uma ideia, dessa ideia, né, que eu levei junto à Sul-América, levei junto à Redditor, em que, né, esses pacientes, uma vez indicado, eles entrando em critérios certos, dentro dos critérios da indicação, existe um acordo comercial entre a Sul-América e a Redditor para pagar por períodos. Se o paciente está vivo, vai receber. Se o paciente não respondeu, não vai receber. Mais ou menos essa ideia. E o que aconteceu? Né, esses são os critérios, então não vou entrar em todos os detalhes. Aqui, só para mostrar que, se os pacientes são indicados CAR-T, CD19, para linfoma e para leucemia, principalmente linfoma, porque o Yescarta é linfoma. Na segunda linha, vai ter tantos por cento na infusão, tantos por cento 6 meses se o paciente está bem, e 12 meses outras porcentagens. E a indicação de terceira linha, a mesma ideia, só que com valores diferentes. Infelizmente, eu não posso mostrar os valores. E aí, né, o que a gente fez? Antes de acontecer a judicialização, nós tínhamos tratado 11 pacientes desde 2023, porém, já em quase 8 meses, a gente já tratou mais de 15 pacientes, sendo que este é o dado mais importante. Entre a mediana da aférese, que é quando você coleta as células, e a infusão, antigamente, com a judicialização, né, em torno de 52 dias, e a gente agora tem em torno de 27 dias. Eu tenho um paciente que foi liberado em 24 horas. Tá certo? E aí a sobrevida, claro, melhora, porque a gente seleciona melhor esses pacientes que realmente vão se beneficiar. Em relação ao mieloma, né, voltando, a gente, desde então, está com discussões diárias, não eu, entre a Sul-América e a Redditor, para poder mostrar que vale a pena fazer isso, né, porque a gente não vai deixar os pacientes falecerem esperando todo esse processo. Isso só para mostrar um paciente com mieloma, tá? Um paciente com vários plasmocitomas, né? Isso é o tumor sólido do mieloma múltiplo. 30 dias depois, tudo desapareceu. Tá certo? Paciente de 82 anos, né? E, infelizmente, esse paciente, apesar da resposta, ele faleceu, ele voltou para a cidade dele, super bem, mas teve uma infecção e, infelizmente, faleceu. Mas mostra a eficácia deste tratamento. Pois bem, e aí, no sistema público, o que a gente vai fazer? Então, a gente tem o Nutera São Paulo. O Nutera São Paulo é um prédio, tá, em que a gente tem 3 laboratórios de GMP, no qual, né, fica atrás ali do hospital universitário, é o chamado, antigamente era o Nucel, atualmente é o Nutera, sobre o gerenciamento do Butantan e da USP, né? Então, a gente resolveu, então, levar a bandeira do BCMA CAR-T, do CAR-T para mieloma, para esses pacientes, né, que têm mieloma. E o que a gente fez, então? Aqui são mais ou menos só as instalações, infelizmente, por enquanto, não estão funcionando, né, só para mostrar as instalações. O que a gente fez foi, então, vamos atrás do BCMA. Né? E aí fizemos várias possibilidades, o que estava acontecendo no mundo em relação ao BCMA, e já tem CAR-T, BCMA e CD19 junto, e o que a gente fez foi, tentamos primeiro Barcelona, que tinha um programa de CAR-T, mas, porém, por problemas de patente, de marketing, a gente não foi adiante, e encontramos, né, uma startup na China, uma empresa farmacêutica na China, chamada Iaso, né, inclusive visitamos com o grupo do Butantan na semana em outubro, mostrando que esse produto, né, é um produto que foi publicado em uma excelente revista, no JAMA e também no Blood, mostrando que este produto, né, era muito eficaz ao Carvykti, que é esse produto da Johnson & Johnson. Então, só para mostrar como é que está sendo a liberação, que é o chamado EquiCA-Cell, né, a gente não
consegue falar tudo. E esse produto já foi aprovado na China, né, em Macau, em Singapura e no Japão, está sendo aprovado. Está sendo feito um estudo de fase 3, que provavelmente em 1 a 2 anos vai terminar, em pacientes muito tratados. Então, nós entramos em contato com esta indústria, né, já que os resultados do CAR-T aqui, do Fucaso, né, comparado com o Cilta-Cel, que é da Janssen, eles são muito parecidos, inclusive com até menos efeito colateral neurológico do que o Cilta-Cel. E nós entramos em contato, então, toda uma negociação que durou 1 ano, felizmente, em dezembro do ano passado, a gente conseguiu assinar um acordo com eles, e o valor disso vai ser em torno de 20% a 30% do valor que é um produto comercial. Este, então, foi um acordo feito entre o Butantan e a ASO. Estamos num processo aí de preparação do prédio para poder fabricar. Existe, provavelmente, uma primeira etapa na qual, ainda em discussão, se vamos mandar as células para a China para serem manipuladas, para o processo andar mais rápido, depois elas voltam, enquanto a gente faz a transferência de tecnologia. E aqui, né, este trabalho, este capítulo está disponível na internet, como melhorar o acesso dessa terapêutica no Brasil e em vários países do mundo. Então, nós, junto com o grupo europeu de terapia celular, nós escrevemos esse capítulo, né, para ter todas essas ideias de melhorar o acesso dessa terapia para todos os pacientes. Eu termino aqui agradecendo o laboratório que eu coordeno, que é o Laboratório de Terapia Celular da USP, e os estudantes todos, e eu não poderia deixar de agradecer a unidade de terapia celular, que isso é no Hospital das Clínicas, sob patrocínio da Crefisa, eu virei palmeirense, o Palmeiras que bancou, né, toda a reforma da unidade de terapia celular. Então, eu sou muito de ir atrás do privado para ajudar no público, né, e eu não posso também deixar de agradecer a USP de Ribeirão Preto, né, o Rodrigo, toda essa colaboração que a gente tem feito, né, entre o Butantan, USP de São Paulo, USP de Ribeirão Preto, para trazer esse CAR-T para todos os pacientes que precisam no Brasil. Obrigado. Obrigada, doutor Wander. Isso é muito bom, né, a gente ouvir aí quem faz ciência e salva vidas, né? E agora vem chamando Bruno Solano, pesquisador do Instituto DOR de Pesquisa e Educação. Opa. Ver se o PowerPoint aparece aí. Mas boa tarde a todos e queria agradecer muito o convite e dizer que estou super feliz. As apresentações têm sido muito interessantes e acho que é um fórum bem bacana para a gente discutir tudo o que está acontecendo e os desafios que a gente tem enfrentado, né? Então, depois dessas apresentações aqui sobre CAR-T, a gente vai falar de uma modalidade terapêutica diferente, né, mais nova, que é o CRISPR, aplicado na doença falciforme, né? Então, eu sou pesquisador da Fiocruz e do Instituto DOR e trabalho nessa unidade, que é o Centro de Biotecnologia e Terapia Celular, que é uma cooperação entre essas duas instituições. Desde 2009, a gente vem trabalhando com essa missão de trazer as terapias celulares e depois as avançadas da bancada para a beira do leito. Então, desde permitindo o início dos transplantes de medula óssea na Bahia, até depois estudos com células mesenquimais. E aqui tem um flowchart aqui que mostra, na verdade, que a gente começa com transplante, depois vai às células mesenquimais, participa de estudos com CAR-T, e, mais recentemente, desenvolvimentos aqui de produtos de terapia avançada, as vesículas extracelulares, que já estão em estudo clínico aprovado, fase 1/2, sendo iniciado, e, mais recentemente, o desenvolvimento do CRISPR. Então, o que é CRISPR, né? Essa sigla é esse nomão aqui em inglês, que em português a gente traduz para agrupamento de repetições palindrômicas regularmente entrelaçadas. O que isso quer dizer? Que os pesquisadores encontraram no genoma das bactérias uma série de sequências dos seus invasores, né? Então, foi demonstrado que a bactéria é capaz de editar o seu próprio genoma e inserir sequências desses patógenos para se proteger de uma invasão no futuro. Mas isso é história, porque, na verdade, a gente conhece o CRISPR porque ele foi adaptado para editar o nosso genoma, né, como uma ferramenta terapêutica. E esse vídeo aqui mostra mais ou menos como é que isso funciona. Então, a gente tem o complexo formado pela enzima, a endonuclease Cas9, acoplado a essa sequência de RNA que a gente chama de RNA guia, que é o que dá especificidade para uma região do genoma, não é isso? Então, esse complexo ele vai, então, uma vez que ele acesse a célula, ele vai
transitar pela sequência do DNA, né, até encontrar a região de especificidade com aquela sequência de RNA, guia, e a partir daí essa enzima, então, ela realiza um corte na dupla fita do DNA, e isso é o sistema clássico, ele começou por aí, né? Então, a partir desse mecanismo molecular, você tem, então, a inativação da expressão de um gene, por exemplo. Tá? Mas isso foi depois adaptado para fazer uma série de outras modificações. Isso gerou o prêmio Nobel para Jennifer Doudna e Emmanuelle Charpentier. E quem quiser saber mais sobre isso, eu recomendo o livro aqui, A Decodificadora, que é bem interessante. Mas como é que as terapias de edição gênica com CRISPR, então, se diferenciam de tudo que a gente está falando aqui, que é a terapia gênica tradicional, né? Então, quando a gente fala de terapia gênica tradicional, o mecanismo geralmente é adicionar um gene extra para corrigir uma deficiência ou para adicionar funções novas à célula. Então, a gente está falando aqui das CAR T-cells e de uma série de outras terapias gênicas que já estão aí disponíveis para tratar doenças raras. Esse gene é introduzido na célula utilizando vetores e, muitas vezes, ele vai ser integrado no genoma em regiões aleatórias. O que as edições gênicas com CRISPR permitem é que a gente seja, então, preciso, que a gente vá em regiões específicas do genoma e faça a inibição de um gene, ativação de expressão gênica, modificações na sequência, correção de mutações. É claro que, quando a gente fala, então, de algo que é específico, que a gente está atirando certo no alvo, a gente também corre o risco de errar esse alvo, né? Então, a gente aqui traz o conceito de efeitos off-target, que é uma das preocupações maiores que tem do ponto de vista de segurança para as terapias com CRISPR. Mas o que, então, que essa nova etapa das terapias gênicas traz de novo para a regulação de produtos de terapia avançada? Então, traz uma série de novidades, mas eu queria ressaltar, já que a gente está falando aqui de diagnóstico, de método analítico, a necessidade de desenvolver uma série de métodos analíticos que antes não eram necessários, principalmente na área de sequenciamento de nova geração, análise de bioinformática complexas para prever esses sítios aí de off-target, por exemplo, né? E também técnicas avançadas para demonstrar a potência desse produto, né? Então, isso tudo são demandas aí de métodos analíticos e diagnósticos, além de tudo que a gente já precisa fazer para a terapia avançada, para cumprir com o regulatório, com os requisitos de GMP, e atendendo a esses riscos clínicos específicos desse tipo de produto, né? Mas, ainda assim, quando a gente olha a timeline do CRISPR, a gente tem as primeiras publicações referindo a esse termo lá em 2005, tem um trabalho da Jennifer Doudna em 2012, e em 2017 já tem paciente sendo tratado com essa tecnologia. Então, foi uma transição muito rápida da bancada para a clínica. E hoje, a gente, tudo isso principalmente guiado no início por adições de células T. Então, essa ferramenta vem sendo usada, por exemplo, para fazer CAR T-cells halogênicas, melhorar essas CAR T-cells de nova geração e uma série de outras aplicações para a célula T, e também para células tronco hematopoéticas, que vai ser o caso da anemia falciforme. Por quê? Porque, nesse caso, você pode fazer o que a gente chama de edição ex vivo, né? Que é quando a célula é retirada do paciente e é editada no laboratório. Também já existem terapias em vivo sendo desenvolvidas com CRISPR, mas a primeira e a única até o momento que está aprovada é a terapia Casgevy, né, que é direcionada para anemia falciforme e beta-talassemia. A gente vai falar um pouquinho sobre essas 10 perguntas aqui, que eu vou tentar responder. E a primeira delas é o que é, afinal, a doença falciforme e por que ela ainda mata, porque ela ainda é um problema relevante de saúde pública no ano de 2026. Então, assim, a doença falciforme ela é causada por uma única mutação, né, pontual na beta-globina, que leva, então, à formação dessa hemoglobina S, que polimeriza, modifica o formato e a função das hemácias e gera um quadro aqui de vaso-oclusões, hemólise crônica, anemia, e uma qualidade de vida muito reduzida para o paciente, né, com dor, com eventos vaso-oclusivos. Segue sendo um problema de saúde pública que afeta majoritariamente populações afrodescendentes. É uma doença que, durante muito tempo, foi negligenciada, né? Apesar de ser a doença genética primeira mapeada, que também foi muito negligenciada durante muitos anos. Tem 8 milhões de pessoas vivendo com anemia falciforme no mundo, a maioria na África, e a gente tem uma redução grande de expectativa de vida sem um tratamento adequado. E aqui no Brasil, a situação não é diferente, né? A gente tem estimativa de 3 a 4% de pessoas com traço falcêmico, até 100 mil pessoas, dependendo da estimativa, com doença homozigótica ou heterozigótica composta. A gente tem tudo isso disponível aqui para tratamento, hidroxiureia, transfusões, antibioterapia, até transplante halogênico de células hematopoéticas também. E, ainda assim, a gente tem uma expectativa de vida bem menor do que a população geral. E um custo bem alto para o SUS. Aqui só mostrando a incidência por estado, e na Bahia né, tem a incidência mais alta de 1 para 650.
Então, se a gente olhar para esses números, a gente entende que, apesar de todo esse tratamento disponível no SUS, a gente ainda tem o que fazer. E quem se beneficiaria, então, de uma terapia gênica para anemia falciforme? Dessa população estimada de 100 mil pessoas no Brasil, 75 mil teria esse genótipo mais grave, SS, e 18 mil teriam um fenótipo grave, que é aquele paciente que, apesar do tratamento, ele é refratário e segue tendo crises vasoclusivas e uma qualidade de vida bem prejudicada. E desses, seriam os que são indicados transplante halogênico de medula óssea, mas a gente nem sempre tem doador compatível. Então, a gente teria uma população em torno ali de até 15 mil pessoas que poderiam, que seriam alvo de novos tratamentos, como terapia gênica, por exemplo. Então, por que a terapia gênica é candidata, e eu estou dizendo aqui quase perfeita para a anemia falciforme, é uma candidata quase perfeita para a terapia gênica, porque tem uma causa monogênica bem conhecida, porque essas células podem ser editadas fora do corpo e devolvidas para o paciente, e que a gente sabe que não precisa corrigir 100% esse defeito genético. Uma correção de 20%, 30% já pode ser bastante benéfica. Então, não é necessário você ter 100% de eficiência nessa edição. Como é que o Casgevy funciona, que é a terapia com CRISPR aprovada, né? Então, primeiro o paciente... Isso aqui funciona como um transplante autólogo, né, só que com células editadas. Então, o paciente vai ser mobilizado com uma droga chamada plerixafor, que recruta essas células para a periferia, elas são coletadas. Aqui a gente tem um gargalo importante dessa terapia, porque frequentemente é necessário múltiplas sessões para poder conseguir a dose de célula. Isso aqui não é que nem um linfócito que vai proliferar um bocado no laboratório. Essas células são preciosas, a gente coleta, ela não vai expandir no laboratório, e, aliás, no processo de produção a gente só perde célula. Então, é isso que leva a um desafio grande nessa etapa inicial clínica de mobilizar. Depois, a edição, que é feita no laboratório, tem diferentes formas de fazer isso, e depois o paciente passa por um condicionamento, né, mieloablativo com busulfano, para, então, o transplante dessas células editadas. E o mecanismo aqui não é corrigir a mutação da anemia falciforme, e sim atuar num sítio regulatório que vai fazer a célula expressar a hemoglobina fetal em níveis altos. A hemoglobina fetal não tem a mutação e é suficiente para, então, controlar os sintomas. Os testes clínicos pivotais, eles mostraram uma resposta de 100% aqui nesses pacientes, ficaram livres de crise do evento vasoclusivo. Lembrando aqui da palestra do João, o tamanho do estudo, né? 45 pacientes, grupo único. Com a duração do efeito acompanhada aqui até 5 anos no máximo, 70 pacientes tratados em ensaio clínico. Mas a eficácia, eu quero chamar a atenção, é diferente de acesso, né? Então, o que a gente vai discutir nas próximas perguntas é por que esses resultados, mesmo muito interessantes, eles não chegam ainda para o paciente, né? Então, a gente tem hoje essas duas terapias gênicas aprovadas, a Casgevy, que é com CRISPR, e a Lifigênia, que é uma terapia gênica tradicional, em que se adiciona o gene da hemoglobina por vetor lentiviral. E a gente tem, na verdade, aqui, desde a aprovação, que já tem mais de 2 anos, 60 pacientes tratados no mundo inteiro, Europa, Estados Unidos e Oriente Médio. Né? Por que isso acontece? Isso acontece por aquela questão que eu falei, que a mobilização é difícil, o paciente precisa de múltiplas aféreses, a gente tem infraestrutura ainda escassa para oferecer essa terapia, e o custo, né? Então, o custo dessa terapia está estimada em $2 milhões, 11 milhões de reais, e o Lifigênia ainda mais caro, 3 milhões, né? Então, cada produto é fabricado para um paciente único, então, a complexidade de se fazer isso, e a necessidade também de acompanhamento de longo prazo para esses pacientes, como o João comentou, né, essa é uma terapia que a intenção é que dure a vida inteira do paciente, a gente tem que saber o follow-up máximo de 5 anos, mas em 15 anos a gente ainda tem células editadas, a gente ainda tem um efeito persistente. E quais são os riscos, né? Os riscos são aqueles vinculados ao transplante, então, ao uso de busulfano, aplasia prolongada, infertilidade, crise. Mas tem riscos relacionados à própria edição, que são aqueles que eu comentei dos off-targets, no caso do Lifigênia mutagênese excepcional, falha de Chertia, tudo isso tem que ser ainda investigado mesmo após já ter um produto aprovado. E aí tem sido feita uma série de melhorias, como, por exemplo, propostas aí de modificação no protocolo de mobilização, com drogas novas, para você ter mais eficiência nessa mobilização de células. E a gente, em parceria, o Instituto Dom, em parceria com o IDI, o Wanderson entrou aqui nesse projeto, mapeando por que custa tão caro e como é que se pode modificar esse processo para a gente ter mais acesso. E, então, a gente estabeleceu essa parceria
com o PI Ross Wilson lá e com toda uma equipe para desenvolver melhorias de processo que tornasse o processo mais simples, de mais baixo custo e mais facilmente implementável em países como o Brasil. Então, um ponto que a gente atacou primeiro é substituir a forma de delivery desse material que usava eletroporação, e essa etapa sozinha pode levar à perda de 50% das células no seu processo. Então, isso significa que eu tenho que mobilizar muito mais o paciente no início. Então, eliminar essa etapa significa você reduzir custo, você ter um aproveitamento melhor do tratamento e você ter uma facilidade maior de implementação. Então, a nossa tecnologia ela é baseada em entrega do CRISPR usando o peptídeo, que é misturado em solução e é entregue para as células em sistema fechado. Já foi validado do ponto de vista pré-clínico e já foi também feito o escalonamento da produção em 2 plataformas, uma que é mais cara, automatizada, e a outra que a gente conseguiu também reduzir usando a plataforma de Rex. Então, eu entendo que assim, o que é que falta para o CRISPR chegar de verdade para a falciforme? Tem 5 frentes, todas têm que avançar. Então, tem que melhorar essa questão da coleta, a manufatura simplificada, que é onde a gente está atuando principalmente. A melhora também dessa questão do condicionamento, ou seja, para o paciente receber esse tratamento, ele tem que passar por uma quimioterapia, como a gente pode melhorar esse processo. E caminhar para a edição em vivo, ou seja, a administração em vivo do CRISPR é o que vai, na verdade, levar a um acesso global maior. Então, assim, a gente sabe que o ex vivo funciona, a gente tem uma terapia aprovada. Funcionar quer dizer, é diferente de chegar ao paciente, ou seja, em mais de 2 anos só 60 pacientes tratados. O gargalo é também o processo, então a gente está trabalhando sobre isso. Reduzir esse custo exige engenharia de processo e o diagnóstico e acesso são parte da terapia. Sem rede para identificar, mobilizar e acompanhar, a edição mais elegante possível que você possa fazer, no fim das contas, não chega no paciente. Então, a mensagem final é que a gente sabe que o ex vivo ele beneficia menos pacientes pela sua complexidade, mas ele pode ser otimizado, é o que a gente tem trabalhado, mas o futuro, certamente, o que todo mundo deseja é chegar a uma terapia que possa ser administrada em vivo, que tenha um custo mais baixo, que tenha segurança, que seja eficaz para mais pacientes. Então, agradecer aqui a todas as instituições envolvidas, Fiocruz, IDO, Ciência Pioneira e o IDI. Obrigada, Bruno. Trazer atualização para a gente. É muito bom também te acompanhar esses avanços científicos que vão pensando também como dar viabilidade operacional, implementar essas tecnologias em larga escala. Vamos ouvir agora a doutora Mariana Kerbawi, Hospital Israelita Albert Einstein. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, o Carlos, para a gente falar aqui um pouquinho hoje do Dr. Wanderson. Fico muito feliz de voltar aqui. Quando o Dr. Wanderson estava voltando para o Brasil, eu estava acabando a minha residência de hematologia aqui na USP, então sempre fico muito feliz de voltar aqui para casa. Atualmente, eu fico como uma das médicas que cuida das nossas terapias com CAR-T do Einstein, tanto o nosso estudo clínico quanto na unidade de internação, e eu sou coordenadora do Centro de Excelência de Mieloma Múltiplo. A gente vem se dividindo em áreas no Einstein, então eu escutar o que o Dr. Wanderson está fazendo no mieloma também nos deixa muito, muito feliz. Então, foi me dado o desafio para conversar um pouquinho sobre a terapia com as células CAR-T em doenças autoimunes. A gente, como hematologista, vem estudando cada vez mais e usando nas doenças hematológicas, então, e agora a gente entendeu que haveria um benefício muito grande também nessas doenças autoimunes. Eu vou trazer um pouquinho do que tem de evidência e o que a gente está participando nisso também. Só ver onde eu aponto aqui. Aqui? É esse botão mesmo, né? Você quer ver? Passou? Não vou repetir o que já foi bem discutido sobre a terapia com as células CAR-T. Eu vou começar já direto nas doenças autoimunes para facilitar. Então, é um campo que vem crescendo bastante. Aqui a gente já está em 2026, mas até 2025 a gente já tinha esses diversos estudos em doenças autoimunes com a utilização das células CAR-T, com diferentes alvos. O principal alvo utilizado é o CD19, o mesmo que nós utilizamos em LLA, em linfomas, mas a gente já tem também estudos nessas doenças autoimunes com duplo alvo, CD19-BCMA, ou apenas o BCMA, como utilizado no mieloma múltiplo. E as indicações múltiplas, como eu vou tentar abordar aqui, mas principais estudos com lúpus, mas também esclerose sistema, miosite, aí na neurologia, miastenia graves, esclerose múltipla, as vasculites, artrite reumatoide. Então, aqui que realmente tem um campo muito grande.
Mas por que CAR-T para doença autoimune? Por que não seguir só como rituximab, que já foi mencionado aqui? A gente vem entendendo que existem benefícios do uso do CAR-T, principalmente aqui falando do CD19, quando comparando aqui nessa tabela ao rituximab, começando pela expressão do 19, que inclui os plasmablastos, e com isso a gente consegue fazer essa linfodepressão maior. A questão da droga tem que ficar sendo utilizada, né? Ela tem uma degradação sérica, enquanto o CAR-T ele tem a questão da expansão e a persistência, então a gente consegue com isso remissões muito mais longas, né, documentada por mais de 3 anos já no lúpus. A gente consegue uma profundidade de resposta, então a gente consegue penetrar nos tecidos, inclusive com biópsias desses pacientes, já mostrando que a gente consegue mostrar realmente a infiltração profunda da penetração desse CAR-T, por isso que a gente discute, inclusive, falando, né, muito de nefrite lúpica, pensando realmente que a gente consegue atuar de forma bastante profunda e também causar uma imunodepressão profunda com as células CAR-T, e a gente consegue ser eficaz mesmo em pacientes que já são refratários ao rituximab, que muitas vezes esses pacientes de doenças autoimunes já são. E aqui só com relação a por que utilizar o CD19, porque a maior parte desses estudos são CAR-T com CD19. Eu gosto muito da questão, né, dos linfócitos B, linfócitos T, foi inclusive o tema do meu doutorado, mas em transplante de medula óssea, mas a gente entende o quanto que a gente fazer corretamente essa imunossupressão, a gente consegue ter respostas mais profundas. E essa questão, então, que a gente tem essa expressão maior do CD19 é mais alta em plasmablastos, então a gente consegue abranger essa linhagem evolutiva maior do linfócito B e causando, então, como eu já falei, essa depressão profunda, enquanto o CD19, por não ser expresso em precursores iniciais e nem em plasmablastos, a gente tem realmente uma eficácia um pouco inferior. E a gente entende das doenças hematológicas, não oncológicas, como é que acontece esse processo. Aqui é bastante parecido, a gente vê isso, né, na prática do dia a dia, mas o racional por que funciona na doença autoimune é um pouquinho diferente. Então, a gente vê ali em amarelo a célula CAR-T propriamente dito, ela, assim como na doença onquematológica, vai ter um pico de expansão ali por volta de 7 dias, e realmente é o que acontece, mas em vermelho a gente tem as células BCD19. Então, a gente vê que muito precocemente a gente tem uma depressão desse linfócito T, e é por isso que a gente tem respostas rápidas nessas doenças autoimunes, e a gente começa a ter ali, os estudos variam, mas a maior parte deles realmente ali por volta de 80 dias, a gente começa a apresentar uma reconstituição de linfócitos B, mas a gente volta de forma diferente, ele volta principalmente como linfócito B naive e não linfócito B de memória. Então, muito provavelmente por isso que a gente consegue ter essa resposta tão boa na doença autoimune e, muitas vezes, eu vou mostrar alguns estudos, eles preservam até resposta contra vacinas. Então, a gente vê que por realmente a gente preservar e ter essa reconstituição de linfócitos B por volta de 80 dias, a gente, né, consegue tratar a doença e não ter essa imunossupressão para outros fatores tão importantes. Então, acho que um estudo que todos nós vimos, né, foi bastante comentado, publicado na New England de 2024, que foi essa série de casos, de novo falando que o João mencionou, aqui foram 15 pacientes, né, que foi uma prova de conceito. Então, eles avaliaram a utilização do CAR-T, nesse caso era um CAR-T CD19 processado na Clinimax, na Prodigy, que é esse CAR-T-MB, CAR-T 19.1, que é o mesmo que a gente vai ver que é utilizado em outras situações também. E aqui foram os 15 pacientes que eles descreveram nesse artigo da New England, 8 deles com lúpus, 3 com miosite inflamatória idiopática, 4 com esclerose sistêmica, e todos eles eram critérios de inclusão para receber esse CAR-T, que deveria ter um curso de doença grave, resistente a 2 linhas de tratamento padrão